Bom dia, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Nós estamos já prontos a estar iniciando o nosso estudo de hoje, domingo, dia 5/7/2020. O nosso tema será Senhor, ensina-nos a orar. Nosso tema desse trimestre será oração, de formas que nós estamos trabalhando nisso aí, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde e nos oriente. Nós estamos verificando aqui as conexões, se está tudo ok. Devemos iniciar já nesse instante. Estamos verificando aqui se já estamos online para divulgar o tema, né, aos nossos amados irmãos. No Facebook parece que nós já estamos online. No YouTube ainda não. Não sabemos o que está acontecendo aqui. Muito bem, no YouTube já temos aí. Parece que já estamos já conectados. Bom dia, na paz do Senhor. Nós estamos verificando aqui se já temos conexão para iniciar o nosso estudo. A irmã Leninha está aí, irmã Marilene, Leninha. Inclusive, Leninha, nós precisamos de saber lá como é que está o Mirtes lá, seu cunhado, né, seu parente, já está totalmente recuperado, que temos colocado diante do Senhor nas nossas orações, e gostaríamos também de estar tendo notícia. De formas que, como dissemos, irmãos, nós vamos estar assim, oração por uma grande amiga também, que você está pedindo, vamos anotar aqui. Depois passa para a gente também o nome dessa amiga e passa também a situação do outro parente, né, da Mirtes,
Que Deus esteja nos abençoando nesse dia. A neta também, Yasmin. Vamos estar anotando aqui para orar. Ao irmão Deusdete conosco também. O irmão Deusdete aí é a irmã Júlia. Que Deus abençoe essas vidas. Aí, irmão Deusdete, irmã Júlia tem mandado mensagens aí para nós. Hoje nós compartilhamos no grupo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que Deus possa estar abençoando, irmão Deusdete, irmã Júlia, a sua filha aí que tem uma voz maravilhosa também, canta também. Depois procure aí no YouTube também, tem cânticos de adoração feito por ela, em louvor a Deus. Estamos orando também, irmão Deusdete, pelo Samuel, que Deus continue abençoando. Né? Estaremos orando, irmã Lena, pelo Yasmin, Leninha. Está conosco a Deusceni, orar pela irmã, pela Cleide, que é amiga da Leninha. Vamos estar orando sim, vamos estar anotando aqui. Irmã Deusceni, irmão Valdir, conosco. Também uma grande alegria tê-los conosco, uma grande honra, né? Que Deus seja louvado, que Deus seja... que vocês sejam testemunhas vivas e fiéis do grande Deus que nós temos. Irmão Valdir, irmã Deusceni, louvamos a Deus por isso. Né? A irmã Neuzi, eu creio que a irmã Neuzi está aí também compartilhando também o nosso link, né? E nós estamos gratos a Deus por isso. No YouTube estava enviando dados. Eu não sei se alguém está conseguindo conectar, porque pelo meu sistema... sim, a irmã Solilde, a irmã Neuzi aqui está pelo YouTube também. Que bênção, então está chegando bem os dados. Irmã Neuzi, eu vou compartilhar também o telefone de uma pessoa também que está querendo participar da nossa EBD. Eu vou... Só um minuto, irmãos, nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui passando para a irmã Neuzi um contato aqui para ela compartilhar também. É a irmã Michele, que está querendo participar da nossa IBD. Irmãos, é muito bom vê-los, é muito bom estar com todos vocês. É muito bom estarmos louvando ao nosso Deus. É muito bom as misericórdias do nosso Deus. E todos os temas. Minha irmã também conosco aí, a Telamar. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Tá? A Telamar é amiga da irmã Michele também, da nossa igreja. E nós passamos agora, a irmã Neuzi, o contato da Michele no grupo. A irmã, por gentileza, compartilhe com ela aqui para mim não me atrapalhar mais do que já estamos. A Telamar está dizendo que na tela dela a irmã Solilde também está dizendo que está esperando o Adson. Sim, mas está conseguindo alcançar a minha voz, não é, irmãos? A irmã Rubenita também, bom dia. A irmã Beth Sá, bom dia. Que bom estarem conosco. Aqueles irmãos que estão no YouTube, se estiverem ouvindo a minha voz, vai ser suficiente para acompanhar.
porque para que nós, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que interromper, reiniciar o programa. E os irmãos que estão no Face já estão conectados. Então nós vamos, de repente, manter desse jeito para que não perca ainda mais a conexão. Eu não sei exatamente o que é que está acontecendo, porque aqui no meu, aqui o sinal meu aqui no YouTube está dizendo que está enviando. Mas vamos, irmãos, esse novo trimestre nós vamos estudar sobre a oração. É um tema extraordinário, é um tema que mexe com todo aquele que crê em Deus, todo aquele que acredita em um Deus poderoso, num Deus misericordioso, num Deus que atende às nossas orações, um Deus que está conosco, que manda o conselheiro, que é o Emanuel, que é o Paráclito, que é aquele que nos consola, e a oração é o mecanismo para que nós falemos com Deus. A irmã Marilene está dizendo que pelo Face está chegando bem. Ótimo. Os irmãos do YouTube aí vão ter um pouco de paciência aí para ver se restabelece a imagem e nós vamos ficar, pelo menos num primeiro momento, apenas com o áudio, para não ter que reiniciar e perder todas as conexões. Mas como nós estávamos dizendo, irmãos, nós estamos nesse momento iniciando esse estudo, né? Revista Editora Cristã. E nós vamos estudar, e o tema da nossa lição é Ensina-nos a orar. Um discípulo, quando Jesus estava orando, conversou com ele e pediu para que ele ensinasse eles a orar. Era uma prática muito comum entre os rabinos, entre os mestres. Nós sabemos que nós já dissemos na lição passada que havia duas grandes escolas de rabinos em Jerusalém. Jerusalém era o maior centro teológico do mundo sobre o Deus verdadeiro, porque outros centros teológicos estudavam deuses falsos, deuses que realmente não eram capazes de resolver as nossas questões espirituais. E então tinha lá a escola de Samar e a escola que foi fundada por Liel, avô de Gamaliel, que é aquele mentor de Paulo no judaísmo. Então essas escolas, elas sempre, os mestres ensinavam os seus discípulos a orar. Em razão disso, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Eles pediram justamente isto. E como nós temos costume de dizer, nós não podemos começar sem pedir a orientação do nosso professor. Nosso professor é o Espírito Santo de Deus. E que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja falando aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar aqui também os pedidos, né, que já foram mencionados aqui, a Yasmin, a Cleide, né, e mais aqueles pedidos que temos colocado diante do Senhor no nosso grupo de oração, na nossa EBD. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos procurar a Ti. E as nossas vidas, Senhor, está diante de Ti. E nesse momento que nós vamos falar sobre o falar contigo, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos convence da verdade, do juízo, da justiça, da salvação em Cristo Jesus, esteja nos orientando. E a Tua palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós possamos ouvir a Sua
amorosa e bondosa voz, e que possamos ter discernimento da tua palavra nesse momento. Colocamos também diante de ti a Cleide, a Yasmin, que tu esteja abençoando essas vidas. Pedido da nossa querida irmã Leninha, que Deus esteja abençoando essas amigas, esses parentes, continue abençoando os parentes, continue abençoando aqueles que somos nossos conhecidos e que estão com Covid ou qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de problema, que estejamos todos nas tuas mãos e que a tua providência, ó Deus, esteja chegando agora no nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a orar. É o que os seus discípulos disseram. É o que nós precisamos, aprender a orar contigo. Nós rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Bem, aprender a orar. A Raquel está conosco também. Diz ela que agora está chegando pelo YouTube, está restabelecido. Glória a Deus por isso, né? E vamos então iniciar o nosso estudo, né? Já falamos sobre como que iniciou esse estudo, né? E foi um discípulo de Jesus que pediu a ele: ensina-nos a orar. E nós sabemos que pelo menos 2 discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista, né? E o discípulo que pediu disse: João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E esses 2 discípulos que eram discípulos de João Batista e que passaram a ser discípulos de Jesus, ao irmão Alcides conosco, glória a Deus por isso. Ao irmã Neuzi também, muito obrigado aí pela ajuda e passe também o contato aí para Michele também. Que bom, irmão Alcides, estar conosco, né? Que Deus te abençoe. Eu estava com saudade já, você esteve aqui, depois deu a sumida, eu já estava com saudade de sentir a sua presença aqui no nome de Jesus. Mas, como dissemos, esses 2 discípulos que eram de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus. Não que eles tenham abandonado João Batista, mas João Batista estava no deserto pregando e Jesus passou. E ele então apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Messias, eis aquele que vai nos dar a vida eterna. Eis aquele que vai abrir acesso ao céu para nós. Eis aquele que vai nos resgatar. Eis aquele que vai ser a redenção de Israel. Eis aquele que vai ser a nossa redenção. É Jesus, nosso Salvador. Então, quando João Batista apontou para Jesus, os 2 discípulos saíram. Um desses discípulos era André. A Telamar está dizendo que não entrou o contato. Talvez, Telamar, se você reiniciar o seu computador, consiga, porque a Raquel está conseguindo verificar. Mas a Raquel entrou lá. É. Bem, o Tiago acabou de chegar aqui, minha assessoria, dizendo que só está entrando no Face, mas no YouTube não está entrando. Irmãos, mas a Raquel disse aqui que parece que ela está conseguindo conectar. Não é isso? Ah, não, mas a Raquel está no Face também. Irmãos, 9h17. Eu estou na dúvida aqui se nós reiniciamos ou se nós continuamos. A irmã Maria Sônia Ferreira, a Sônia conosco aqui, ó, que Deus te abençoe, Sônia, amada, que Deus te abençoe. Irmãos, vamos continuar, senão nós vamos perder muito tempo reiniciando essa conexão. Nós já temos aqui um bom número e vamos estar então reiniciando aqui.
Muito bem, nós mandamos atualizar aqui pelo Face, pelo YouTube, né? E vamos ver se a gente consegue aqui a conexão. Bem, de formas, irmãos, que, como nós dissemos, né, João Batista, os dois discípulos de João Batista, um deles era André, e nós sabemos que André era irmão de Pedro, né? E sabemos que Tiago, também discípulo de Jesus, era irmão de João. E saíram então André, discípulo de João Batista, foram até Jesus e começaram a seguir Jesus e pedindo a Jesus que os ensinasse a orar. Nós estamos apenas verificando aqui. Mas o certo é, não é, que Jesus ensinou-os a orar. Mas nós precisamos entender que a forma que Jesus disse, a forma que Jesus apresentou, ele disse que primeiro precisamos orar ao nosso Pai. A Telamar está dizendo aí que está aguardando o estudo, mas o YouTube não está entrando. Não sabemos a razão, não sabemos por quê. Vamos tentar aqui, novamente. Só um minuto, irmãos. Vamos aqui tentar novamente alguma coisa aqui para ver se a gente consegue restabelecer o contato. A irmã dizendo, Neuzi, que já compartilhou pelo Face. Eu estou encaminhando aqui pelo YouTube para ver se consegue o pessoal a conexão. Bem, mas vamos ao texto da nossa lição, né? Nós vamos continuar no Face mesmo. E aqueles que eventualmente puderem depois ver pelo YouTube, que o façam, que provavelmente o YouTube vai gravar e deixar gravado. Mas vamos lá ao nosso texto, né? O texto de Lucas 9, 11, 9, 10 diz, a irmã Creuza disse que entrou pelo Face, ótimo, glória a Deus por isso. A palavra diz, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, esta palavra, né, é parte da nossa oração dominical. Mas nós precisamos entender que para que nós possamos realmente chegar ao trono do Senhor, ao trono da graça, realmente fazer uma oração perfeita, uma oração agradável a Deus, nós precisamos de primeiro, de acordo com a oração do Pai Nosso, orar e começar com o Pai. Orar sempre ao nosso Pai. A oração tem que revelar também a submissão à vontade de Deus. A oração registra a petição pelo nosso sustento. A oração inclui confissão de pecados e a oração orienta a que peçamos pela proteção divina contra tentações. De formas, irmãos,
que a oração, ela precisa de passar por esses caminhos. Foi essa a orientação de Jesus. Foi essa a orientação que Jesus passou. E quando ele disse que o modelo da oração, ele disse, Pai Nosso. Ele se submeteu ao Pai. E nós, então, precisamos, nas nossas orações, dirigirmos a Deus. Não podemos, então, ter uma outra oração que não fosse a de Deus. A irmã Telamar está aqui conosco, aqui, telefonando. E sim, Telamar. Você não está online? O que foi? Eu estou no Face e eu já expliquei que para reiniciar, para me poder entrar no YouTube, eu vou ter que reiniciar. E já tem várias pessoas no Face. Então tenta no. Eu vou. Tenta aí, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mas se não for possível, vai ter que ser pela gravação depois. Tá ok? Um abraço, fica na paz. Então, irmãos, a oração tem que ser ao Pai. A oração precisa de ser ao Pai. A oração dela tem que partir do fundo do nosso coração. A oração, ela tem que partir da nossa vontade, do nosso íntimo. A oração, ela não pode ser um mantra. Algumas religiões, algumas filosofias orientais têm um mantra, e a ideia é que você repita inúmeras vezes as mesmas frases. E a ideia é que você consiga limpar a sua mente. E a orientação de Jesus é totalmente ao contrário. A oração de Jesus é que você precisa seguir o Pai. É que você precisa buscar o Pai. É que você precisa de se submeter ao Pai. De formas que você precisa de fazer uma oração com sinceridade de coração. Você precisa de estar conectado ao Senhor. Você precisa de ouvir a voz do Senhor. Você precisa de fazer o que estiver no centro do seu coração. Então nós não podemos fazer frases repetidas, frases repetitivas, frases que nós vamos repetir indefinidamente. Aquilo só vai esvaziar a nossa mente. Mas nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos de nos encher do conhecimento de Deus. Quando nós nos enchemos do conhecimento de Deus, nós somos capazes de falar com Deus. Porque nós vamos falar o que está no nosso sentimento. Nós vamos falar o que está no nosso coração. Nós vamos falar das nossas necessidades. Nós precisamos de mostrar as nossas necessidades a Deus. Nós precisamos de a todo momento mostrar o nosso ser para Deus. Por isso que o Senhor ensinou para orar, Pai Nosso que estás nos céus. Nós temos que reconhecer também a grandeza
a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com a nossa vida, nós precisamos de reconhecer e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós precisamos de declarar que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos incapazes de conseguir qualquer coisa. Sem Deus nós não podemos de forma alguma, sem Deus nós não conseguimos de forma alguma vencer os problemas que estão em nossa vida. As dificuldades que nós passamos por ela. Nós não podemos, de forma alguma, vencer o que de mal, de ruim, as necessidades da nossa vida, sem o nosso Pai. Então nós não podemos, de forma alguma e em momento algum, esvaziar a nossa mente. Repetir palavras de formas infindáveis. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de nos dirigir ao Pai. Nós precisamos de nos dirigir ao nosso Deus que pode todas as coisas, que tudo pode e que é capaz de nos ouvir, é capaz de estender as mãos para nós, é capaz de nos sustentar. Os anjos declaram diante de Deus: Santo, 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 Santo. Lá em Isaías 6:3 diz isso. Lá em Apocalipse faz: Santo, 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 Santo. O Senhor é santo. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que ampara. Por isso que as nossas orações só podem ser dirigidas ao Pai. Se nós fizermos orações dirigidas a qualquer outro ser, nós estamos entristecendo o reino do Senhor. E a oração do Pai diz: venha a nós o teu reino. Nós temos que saber que Deus está nos céus, que o Pai está na sua glória, mas também está dentro de nós. Porque quando nós dissemos: venha a nós o teu reino, quando nós dissemos isso, nós estamos trazendo o reino do Senhor para a nossa vida. Nós estamos trazendo o reino do Senhor para dentro de nós. E com isso nós estamos trazendo toda a paz que Ele é capaz de nos dar. Com isso nós estamos trazendo toda a harmonia que Ele é capaz de nos dar. Me parece que eu consegui agora restabelecer com o YouTube. Vamos ver. Mas quando nós clamamos: venha a nós o teu reino, é para que a paz de Deus venha invadir totalmente os nossos corações. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, a oração ensinada: Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja santificado o seu nome, porque só o nome do Senhor é santo, só o nome do Senhor é digno de adoração, só o nome do Senhor é digno de louvor, de honra, de glória. Por isso os anjos estão falando diante dele: Santo, 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 Santo é o Senhor. Por isso nós não podemos buscar outra divindade que não seja o nosso Deus. Esta é a oração modelo. Nós até podemos repeti-la, não há nada de mal nisso, mas nós podemos repeti-la concentrado naquilo que ela está dizendo, concentrado verdadeiramente naquilo que ela fala aos nossos corações. Então, nós precisamos de buscar o nosso Deus. Seja feita a tua vontade. Assim como Jesus
se submeteu à sua vontade, a Deus, assim como ele não queria, ele queria que afastasse aquele cálice dele, o cálice daquela morte tão horrível, o cálice daqueles pecados sobre as suas costas, assim como ele queria que afastasse esses pecados, essa situação, mas mesmo assim ele se submeteu ao Pai. Nós também precisamos de nos submeter ao Pai. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. É o que o Senhor, é o que os discípulos falaram para o Senhor. Nós também precisamos de pedir ao Senhor a ensinar-nos a orar. Ninguém é completo na oração. Ninguém é totalmente perfeito na oração. Ninguém é autossuficiente na oração. Porque a oração é a condução nossa diante de Deus pelo Espírito Santo de Deus. É para isso que é a oração. A oração é para nos aproximar de Deus. A oração é para que Deus tenha liberdade de agir em nossas vidas. A oração é para que nós possamos verdadeiramente conhecer e saber que o nosso Deus é Deus. Saber que o nosso Deus está conosco. Por isso ele diz: venha a nós o teu reino. Por isso que o nosso interesse, a partir desse momento que nos colocamos diante de Deus, o interesse não passa a ser nosso. O interesse passa a ser a vontade de Deus. O propósito de Deus para a nossa vida, para nossas vidas. Ensina-nos a orar. É o que nós precisamos de aprender. Ensina-nos a orar. É o que nós precisamos de pedir. É o que nós precisamos de estar diante de Deus. É o que nós precisamos de fazer. Ensina, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus prevalece independente da nossa vontade. Mas quando nós estamos inseridos no plano dele, na vontade dele, no desejo dele, nos planos dele, a nossa vida é abençoada, a nossa vida é glorificada, a nossa vida ela é restabelecida junto do Pai. Nós precisamos de pedir ao Senhor: ensina-nos a orar. Precisamos de pedir insistentemente. Precisamos de pedir com todo o desejo da nossa alma. Precisamos de pedir para ensinar-nos a orar. O pedido pelo sustento. Nós precisamos do sustento, nós precisamos do pão, nós precisamos do alimento. Nós não precisamos de ter desperdício. Nós precisamos do essencial. E a palavra de Deus que diz buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai ao Senhor primeiramente, depois de todas as coisas. E todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor nos dará. O Senhor nos entregará. O Senhor estará conosco. Nós também precisamos de tomar posse do perdão que Deus nos dá. Para tomar posse do perdão que Deus nos dá, nós precisamos de perdoar aqueles a quem nós temos ofendido e também aqueles que nos ofenderam.
perdoa-nos os nossos pecados, assim como Deus nos perdoa. Então a questão do perdão, ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós nos sentimos agredidos, às vezes nos sentimos injustiçados, às vezes nós nos sentimos humilhados, às vezes nos sentimos diminuídos, mas nós precisamos de perdoar aqueles que têm nos ofendido. E nós precisamos de pedir perdão para aqueles que nós ofendemos. A palavra diz que sem perdão nós não podemos ver a Deus. Sem perdão, nós não podemos participar da glória de Deus. Sem perdão, nós não podemos adentrar ao trono da graça. E o interessante, irmãos, que a determinação do nosso Deus é para que nós perdoemos. A determinação é que nós precisamos de perdoar. A determinação é que nós precisamos de estar diante do Senhor. Nós precisamos de determinar. Não é fácil perdoar. Perdoar é algo muito difícil. Perdoar é algo muito... perdoar é algo que não é fácil. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é decidir perdoar. Eu não sei se eu perdi também do Facebook aqui a conexão, porque os irmãos pararam de se comunicar aqui pelo Facebook. Não sei se perdi a conexão. Mas, de qualquer maneira, o perdão é necessário. O perdão é importante. O perdão é essencial para que nós possamos estar diante do Senhor. A Ana Flávia disse que está ok, glória a Deus por isso. Muito obrigado pelo retorno. Deusceni também, a Creuza também. Não, a Creuza falou que está tendo dificuldade aí. Não perdeu a conexão. Ótimo, glorificamos a Deus por isso. De formas, irmãos, que o perdão, nós só chegamos a Deus pelo perdão. Nós só podemos entrar diante do trono de Deus pelo perdão. É pelo perdão que nós somos salvos. É pelo amor de Deus a nós, que nos deu Jesus Cristo, que nós somos salvos. É pelo perdão. Então, como que nós não podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido? Na realidade, nós precisamos a primeira coisa é colocar diante do Senhor, é colocar diante de Deus a decisão de perdoar. Senhor, eu decido perdoar porque o Senhor me perdoou. O Senhor Deus perdoou através de Jesus aquelas pessoas que mataram a Jesus. E nós, se estivéssemos lá, não seríamos diferentes. Poderíamos estar naquela multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É pelo perdão que nós chegamos ao Senhor. O irmão Deusdedit está dizendo que está ouvindo. Então vamos continuar. Nós sabemos que há lutas, irmãos. Nós sabemos que esses momentos, quando nós falamos em salvação, quando nós falamos em perdão, são assuntos delicados, assuntos que o inimigo não quer que nós ouçamos isso.
O inimigo não quer que nós falemos isso. O inimigo não quer que nós nem desejemos não perdoar, mas não desejemos fazer a vontade do Senhor, porque o inimigo, ele está contra nós, ele quer nos afastar de Deus, ele quer nos distanciar de Deus, ele quer nos separar de Deus, e nós já estamos separados de Deus pelo pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz: todos estamos separados da glória de Deus, todos nós estamos condenados, todos nós precisamos de Jesus. Então Jesus veio para nos salvar e perdoou os nossos pecados. Então a oração do Pai é essa: nós precisamos de perdoar a quem nos tem ofendido. E se nós não conseguimos perdoar, nós temos que orar ao Senhor, ao nosso Pai, ao Pai das luzes, e dizer: Senhor, eu não tenho força para perdoar, mas eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer o que o Senhor determinou, eu quero buscar santidade, eu quero que os meus pecados sejam perdoados, e se para os meus pecados serem perdoados, eu tenho que perdoar quem está me ofendendo. Eu quero agora colocar diante de ti que eu quero perdoar essa pessoa, mesmo que meu íntimo, mesmo que meu coração esteja dilacerado, mesmo que meu coração esteja rasgado, mesmo que eu esteja em frangalhos, maltrapilho espiritualmente, mas eu preciso de falar diante do teu trono de graça que eu quero obedecer a sua palavra e eu quero perdoar essa pessoa. E eu peço a ti, Senhor, eu peço a Deus, eu peço ao Senhor, que é capaz de tirar tudo do meu coração, tudo de mal, tudo de ruim. A irmã Lucilei está conosco, glória a Deus por isso. Mas nós então temos que orar a Deus e pedir e decidir fazer a vontade de Deus. O perdoar primeiramente, uma decisão. Eu quero fazer a vontade de Deus? Sim, eu quero. Então eu vou perdoar. Se eu vou perdoar, Deus já começa a agir no meu coração. Eu já começo a olhar para aquela pessoa com outros olhos. Eu já sou capaz de ser curado daquela dor, porque o Senhor já começa a trabalhar no meu coração. Quando nós começamos a falar com Deus, a dizer a Deus sobre como aquela pessoa nos ofendeu, como aquela pessoa nos machucou, como está difícil perdoar aquelas pessoas, mas nós queremos perdoar aquelas pessoas ou aquela pessoa. Quando nós falamos isso para Deus, quando nós voltamos o nosso interior, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso sentimento totalmente para Deus, Deus começa a operar em nós a capacidade de perdoar. De nós mesmos, nós não temos capacidade de perdoar ninguém, porque nós somos maus, nós somos rancorosos, nós somos raivosos, a nossa índole é má, porque o pecado está em nós. O apóstolo Paulo diz: o pecado que eu não gostaria de ter em mim, ele está em mim. Por isso eu estou lutando, por isso eu estou diariamente buscando a Deus. Então nós precisamos, a oração do Pai Nosso é essa: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos tenha ofendido, a qualquer que nos deve, a qualquer que nos magoa. Mas livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. Desvie-nos, Senhor, de tudo aquilo que afeta, que atrapalha a nossa vida, de tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo. A irmã Adriana Ribeiro está aqui conosco também, glorificamos a Deus por isso. Depois nos dá um retorno sobre o Euler, nós temos orado pelo Euler, pela sua completa recuperação, nos dê um retorno depois sobre o Euler. Mas, irmãos, a oração do Pai Nosso, ela diz isto, que nós precisamos de perdoar.
Nós precisamos de decidir. Nós precisamos de pedir para que Deus nos livre da tentação, nos desvie da tentação, desvie do mal, desvie daquilo que pode fazer com que nós caiamos. O Senhor Deus está conosco. Então, quando a oração do Pai Nosso está ensinando isto, que nós pedimos, temos que pedir ao Senhor para nos desviar das ciladas de Satanás, das ciladas do diabo. É isso que nós precisamos. Precisamos de estar um passo à frente de Satanás. Quando ele arquitetou nas trevas, nas áreas celestiais, nas potestades, quando ele arquitetou o mal contra nós, nós já estamos aqui pedindo a Deus, todo momento, continuamente, Senhor, desvia-nos do mal, não nos faça cair em tentação, tira-nos, Senhor, qualquer possibilidade de cair em tentação, porque cair em tentação é desagradar ao Pai, é entristecer ao Pai, é entristecer o coração de Deus. Então, por isso, nós glorificamos a Deus também pelo Felipe Lana, que está conosco, glória a Deus pela sua vida. Então, nós precisamos de orar nesse sentido. Por isso que nós não podemos orar o Pai Nosso como mantra, indefinidamente, como repetição vã. O Senhor não quer repetição vã. A oração é a expressão do nosso sentimento. A oração é tirarmos a nossa roupa espiritual e colocar-nos diante de Deus sobre aquilo que nós realmente somos. Nós temos aprendido com a irmã Lucilei, que está conosco aí, que às vezes nós temos várias facetas. Nós temos uma faceta que nós apresentamos para as pessoas. Nós temos uma faceta que as pessoas imaginam que nós somos determinadas coisas. Mas o que nós somos, na realidade, só Deus conhece. E nós, quando estamos orando, quando nós estamos diante do Pai, nós abrimos o nosso coração para que Ele trabalhe na nossa vida. A oração do Pai Nosso é essa: Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que cuida de nós, Deus que nos ampara, Deus que nos protege, Deus que está conosco, Deus que nos deu salvação em Cristo Jesus. Pai Nosso, quando nós falamos do Pai Nosso, nós temos que estar pensando em todas essas coisas, em todas essas situações. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. Venha a nós o teu reino. Nós precisamos de ter a consciência que nós não somos cidadãos deste reino, deste mundo. Nós precisamos de ter a consciência que nós somos cidadãos dos céus. Então, por isso, o reino de Deus tem que estar no nosso coração, tem que estar no nosso interior, tem que estar na nossa mente, tem que estar na nossa índole. Venha a nós o teu reino, perdoa, o pão de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do sustento, nós precisamos de orar nisso, nós precisamos de lembrar aquilo que nós comemos ontem, aquilo que nós vamos comer hoje, aquilo que está no nosso armário, aquilo que está na nossa despensa. E se com fé não tiver nada na nossa despensa, nós precisamos de agradecer, porque a palavra diz que Deus provê, Deus vai trazer para nós. Quantas experiências que nós temos de pessoas que oraram, ok, Felipe disse que vai sair, mas que Deus te abençoe, Felipe, aonde você vai, que Deus te abençoe, que Deus te ampare, te guarde, te proteja, que Deus esteja ao seu lado, na sua frente, que os anjos estejam acampados à sua volta. Mas é importante, irmãos, que nós estejamos concentrados nisso, concentrados no pão de cada dia. Várias pessoas, várias experiências nós conhecemos de pessoas que não tinham nada na despensa.
mas foram capazes de agradecer a Deus. E alguém chegou com o alimento. Então Deus cuida de nós. A palavra diz que Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos pardais. Os pardais hoje é uma praga, né? A gente não pode dizer que a natureza, aquilo que Deus criou, é uma praga, mas os pardais estão infestando as cidades. É um passarinho que é urbano e que muitas vezes atrapalha, o dia a dia da cidade. Deus está cuidando deles. Que a natureza de Deus, eu falei que é uma praga, mas é porque os homens dizem que é uma praga. Mas tudo que Deus criou é belo, é maravilhoso. Tudo que Deus criou é necessário, senão Ele não tinha criado. Deus cuida dos pardais. Deus cuida dos lírios do campo. Aonde que o lírio do campo nasce? Ele nasce no brejo, ele nasce no meio do barro, ele nasce no meio da podridão, no meio da sujeira. Mas a palavra de Deus diz que nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua opulência, não foi tão bonito como os lírios do campo. Então, irmãos, nós precisamos de crer no prover de Deus, no pão, no sustento. Nós precisamos de crer que o Senhor nos livra da tentação, que o Senhor nos livra de cair. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar orando antes que tal aconteça. Conta-se de uma história que determinado pescador, determinado canoeiro, né, tinha que atravessar um rio muito perigoso e que várias pessoas tentaram atravessar e que certas pessoas chegaram lá na beirada do rio e começaram a clamar, gritar, Deus me ajude, e entrava e não conseguia. Aquele canoeiro chegou, entrou dentro do rio sem orar, sem falar nada, e entrou e passou e atravessou, e alguém perguntou, mas por que você conseguiu atravessar e os outros não? Ele falou, porque eu pedi a Deus a proteção para me desviar da tentação, para me desviar do mal, hoje, muito antes de eu enfrentar o problema. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, no entendimento total e completo do que ela diz, e nós o fazemos diariamente, nós já estamos preparados quando o problema vier, nós estamos preparados quando a situação chegar, nós estamos preparados quando Satanás chegar na nossa frente. Nós já estamos fortalecidos pelo Senhor. Então, irmãos, este estudo de hoje e que vai se iniciar nesse trimestre é justamente a oração. Nós vamos ver grandes homens de Deus, homens que foram extraordinários. Nós não adoramos homens, mas nós seguimos o exemplo daqueles que fizeram grandes coisas pelo Senhor. Apóstolo Pedro recusou a ser adorado, o apóstolo Paulo recusou a ser adorado, a Maria, mãe de Jesus, quando estavam lá na manjedoura, quando ela chegou, quando os magos chegaram lá, adoraram a Jesus. Então, as pessoas, seres humanos, são fracos, são falhos, são limitados, e o apóstolo Paulo diz que todos estão separados da glória de Deus. E nós precisamos, então, orar ao Pai, levar nossas preces ao Pai e entender o que o Pai quer falar conosco. E nós só podemos fazer através de Jesus, porque Jesus foi o canal que o Pai estabeleceu para que nós cheguemos a Ele, para que nós cheguemos ao Pai. É através de Jesus. Então, por isso que Jesus ensinou esta oração, e é por isso que Jesus falou com os seus discípulos para orar dessa forma, dessa maneira. E nós vamos estudar agora, nesse trimestre, vários homens, várias pessoas que foram exemplos para nós, mas que não são objetos objetos
da nossa adoração. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o nosso espelho é Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus também pela vida aí. Adriano nos falou que o Euler fez a cirurgia, que está bem, glória a Deus por isso. Amém. Que Deus continue abençoando, né, a sua vida. Mas então, irmãos, nós vamos estudar nesse trimestre sobre a oração. É muito mais fácil falar do que fazer. Então nós precisamos de submeter o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa súplica, o nosso sentimento a Deus. E que Deus faça-se, através do Espírito Santo, efeito das nossas orações nas nossas vidas. E por isso que nós oramos uns pelos outros, porque nós nos apoiamos. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é exemplo. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Você até pode achar que temos alguém que podemos imitar, sim, mas imitar olhando para Cristo, porque o ser humano pode cair. Deus, Cristo não. Cristo está sempre conosco. Que Deus esteja abençoando essa palavra. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Hoje tivemos muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, né? Que Deus está acalentando e está esclarecendo a você da melhor forma e a melhor maneira de orar. E a melhor maneira de orar é com o nosso Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, que fala que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão Alcides, também nós estaremos orando também pela sua mãe, ela está com Covid, né? Nós estaremos orando também. Nós estaremos rogando a Deus. Depois você coloca o nome dela aí também para nós estarmos orando. Nós temos um grupo de oração da EBD que ora por vários pedidos. Nós estaremos colocando este pedido também. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é misericordioso. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é capaz de fazer com que o Teu reino venha até nós. A Tua vontade entre nos nossos corações. E nós possamos declarar que não temos forças, mas temos vontade de obedecer-te e perdoar a todos nós. E que a nossa oração, a nossa súplica, sempre chegue ao teu trono com cheiro suave. Eu coloco os teus servos diante de ti, todos esses que estão pedindo oração, todos esses que nós estamos orando, e agora especialmente pela mãe do irmão Alcides, que tu abençoe aquela vida, está no grupo de risco, mas que tu a proteja, porque, ó Deus, o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando-a para que ela conheça mais de Ti, para que ela testemunhe da Tua palavra e para que ela diga: grandes coisas fez o Senhor por mim. Fale ao seu coração, vá até ela, porque o Senhor é capaz de todas as coisas e para Ti não há nada impossível. Nós glorificamos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome, agradecemos por essa manhã, no nome amado e precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos também hoje encerrando a nossa campanha de missões. A campanha de missões está sendo encerrada, mas as ofertas poderão continuar sendo recebidas. Nós encerramos a campanha e já mandamos o recurso imediatamente para a Junta de Missões, porque os missionários estão fora do Brasil. Então, o recurso tem que ir em dólar. E cada momento que nós demoramos a mandar o recurso, mais o dólar
vai valorizando e a nossa moeda desvalorizando, e o recurso que nós mandamos vai reduzindo na mão lá dos missionários que precisam. Mas nós continuaremos recebendo até o final do mês as suas ofertas, as suas contribuições, né? Isso é para os nossos alunos da IBD, para os nossos convidados, nossos amigos, se sintam à vontade, não se sintam constrangidos, mas se quiserem ofertar também, entre em contato conosco lá no site da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa. É possível verificar também, ou assistindo o culto da nossa igreja. Daqui um pouquinho, às 10h15, o pastor Evaldo Carlos vai estar lá ministrando o culto. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa estar lá também acompanhando esse culto, acompanhando os cultos da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pelas suas vidas, agradecemos, pedindo a Deus que tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, no nome de Jesus, tá? A irmã Creuza está dizendo que vai levar lá na igreja, qualquer hora pode levar na igreja, e lá na secretaria já fica o gasofilácio lá, e pela janela a irmã já coloca a contribuição, o envelope lá dentro, né? E mais aqueles que puderem ir também pessoalmente, possam ir, e que vamos orar também pelos nossos missionários. Muito obrigado, que Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, que esteja na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vocês. Até mais.